Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Gladys hoje mora em São Paulo e é professora. Quando ela tinha 9 anos de idade, morava em Teresina, no estado do Piauí. E num certo dia, ela foi com os pais tomar banho de rio, que para ela era como se fosse uma praia. Ela não se lembra de nada da sua ida até o rio com a família. A memória dela começa quando ela já estava dentro da água, tendo a sua inesquecível EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Gladys. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e a forma como isso mudou a sua vida. Peço, por favor, que você se apresente, se você tiver vontade, diga o que você faz, de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Obrigada, Carlos. Boa tarde. Meu nome é Gladys, eu sou professora de inglês, eu tenho 59 anos. Eu estou falando de São Paulo e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência de quase morte, que aconteceu, na verdade, quando eu tinha 9 anos. Foram 40 anos até eu realmente estar compartilhando essa história, né. Então foram muitos anos aí de amadurecimento, né. Eu tinha 9 anos, eu na verdade eu não morava com os meus pais biológicos, e nessa época eu voltei a morar com meus pais biológicos. Eu sou da cidade de Teresina, no Piauí, e nós temos um rio nessa cidade que é um dos marcos da cidade, né, um rio bem grande, e nesse dia, que foi muito próximo dos meus pais de sangue terem voltado, né, lá para o Nordeste, e a gente foi ao rio, né, porque isso é era, na época era um costume da gente ir ao rio, essa era a nossa praia, né, hoje está tudo poluído, mas na época era a nossa praia, então fomos ao rio, é. Tem um hiato aí, porque eu só me lembro indo ao Rio, eu não me lembro, por exemplo, chegando lá, esses detalhes. O que eu me lembro já a partir daí, já é realmente quando acontece minha EQM, né. Eu me lembro que eu estava dentro do rio, e a minha mãe, o meu pai, eles estavam na praia lá, né, embaixo do guarda-sol, e de repente eu comecei a sentir, tomando água, né, eu comecei a sentir, assim, enchendo, né, meu estômago, meu pulmão, sei lá o quê, o meu corpo de água, e comecei a me debater nesse ponto. Nesse ponto que eu comecei a me debater, de repente, eu me vi, apareceu uma luz dentro da água, eu já estava dentro da água, né, e era uma luz, assim, dourada. E de repente eu estava assim na mesmo no mesmo no me na mesma altura que o meu corpo, e eu olhava para mim mesmo me debatendo. É interessante porque eu olhava, assim, para o meu corpo me debatendo, e eu não sentia nada, né, assim, tipo, não estava aflita, não estava chateada, não estava chorando, não estava nada. Né, é como que se não significasse muita coisa, eu estava só assistindo, né. Então, eu não sei quanto tempo aquilo durou, né, era dentro da água, eu tinha uma luz estava claro, entendeu, eu conseguia ver tudo ali, naquele momento, mas eu estava focada mesmo no meu corpo, então eu fiquei olhando só, não sei quanto tempo. Bom, não sei como, depois disso, eu fui elevado numa posição, assim, para cima do rio, do lado de fora. É interessante porque, assim, é como se eu não tivesse eu sentia o meu busto e a minha cabeça. Eu não sei se a palavra sentia ou eu via, eu não sei dizer exatamente. Eu sei, assim, que eu tinha consciência do meu busto, assim, é como se eu não tivesse nem perna, nem braço, nem nada, só busto e cabeça, uma coisa assim. Eu estava numa certa distância,
em altura. Nessa distância que eu estava, eu conseguia ver tudo. Eu conseguia ver o rio, embaixo do rio, do lado do rio, em volta do rio, e ao mesmo tempo eu conseguia ver as pessoas conversando, né? Pessoas que eu não conhecia, eu conseguia ver a conversa delas, assim, para onde, digamos assim, eu vou só fazer um paralelo. Digamos assim, para onde eu olhava, eu focava e eu entendia tudo o que estava acontecendo. Esse ponto é muito interessante porque esse ponto aí ele foi uma prova para mim mesmo de que eu não estava sonhando, que eu não delirei, ou que eu não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque nesse ponto chegou uma amiga da minha mãe e aí entra o fato de que eles chegaram lá nessa época, né? Então eles não viam essas pessoas há muitos, muitos, muitos anos mesmo. Era amiga de infância da minha mãe e essa pessoa chegou e ela ficou muito surpresa que aquela pessoa estava ali, que ela tinha visto na época de escola dela, né, porque ela nasceu lá, nessa cidade. Então, elas começaram a conversar, e ela me mostrou lá dentro da água, olha, tá vendo aquela menininha ali, ó, de cabelo, com os cabelinhos, aquela ali é minha filha. Naquele momento, era o momento que eu estava afogada já, né, porque assim, o meu corpo não estava mais se debatendo nesse momento, já estava meio que solto, né. Então, isso para mim foi muito importante, porque foi uma forma de eu mostrar para mim que o que realmente eu vivi aconteceu, não foi um sonho, não foi, né, certo. Então, aí eu estou vendo, ouvindo as conversas das pessoas, aí de repente passa por uma terceira coisa, que eu diria assim, que eu subi mais, né, e eu caí no universo, digamos assim. Eu falo cair, mas eu não sei se é cair, flutuar, eu estava no universo, eu não sei como é que eu cheguei lá. Eu passei dessa fase de estar olhando para as pessoas, conversando para essa outra. É uma coisa, assim, que eu me lembro até hoje, assim, com todos os detalhes, porque, de repente eu me vi, flutuando, voando, sei lá o quê, entre alguns planetas. Eu já sabia que aqueles era uma eu sabia, não sei como, mas eu sabia que eu estava numa região de planetas. E, me passava um planeta perto de mim que ele era um planeta rochoso. E eu via os detalhes do planeta. Então, era mais ou menos como se eu medindo, assim, pelo meu corpo hoje, eu diria que era como se fosse, assim, do tamanho de um carro pequeno, né, o planeta. Então, eu conseguia ver, assim, os detalhes do planeta, a cor, né, e ele passava, assim, por mim. E eu passava por outros planetas menores e tal, mas aquele especialmente me chamava atenção. Eu achei muito interessante, porque eu sabia que era um planeta muito grande. E hoje eu me pergunto assim, se ele era um planeta muito grande, como é que eu o via pequeno? Então eu devia estar muito grande também, né? E eu me lembro, assim, andando. Tem uma coisa assim, muito, 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 muito interessante, que eu tenho certeza que não vou saber explicar, mas era a luminosidade, porque não era uma luz como nós temos. Não era uma luz. Ó, o máximo que eu posso te dizer era assim, é que sabe quando vai amanhecendo o dia e não está claro nem está escuro? Então, era alguma coisa semelhante, é o que eu posso pensar mais próximo. Eu só sei dizer que era uma luz em que eu conseguia ver, mas não era uma luz como nós conhecemos. E aí eu continuei andando, mas assim, neste ponto, nossa, esqueci de contar uma coisa antes de chegar nesse ponto. Eu tenho que voltar um degrauzinho antes de chegar aí na questão do universo. É que eu só tinha 9 anos, então também não devia ter tanta coisa assim, né? Mas eu vi minha vida em detalhes, assim, entendeu? Eu não posso dizer que é assim, eu vi como se fosse numa tela, porque não foi isso.
É quase como que se eu visse dentro de mim mesmo. Não sei explicar, mas era alguma coisa assim. Assim, porque não era assim, eu ver, era muito mais do que isso, era ver, sentir, era tudo isso junto, entendeu? E é interessante que eu entendia tudo. Eu entendia tudo o que estava acontecendo. Todos os passos, por exemplo, de coisas que aconteciam, o que as pessoas, como afetava as pessoas e cada ato daquele. Mas não tinha assim, tipo assim, ai meu Deus, como eu fui má, não, entendeu? De novo, eu estava assistindo, apenas como você assiste uma coisa, entendeu? A partir daí, eu simplesmente deletei coisas daqui da Terra, não lembrei mais de nada. Assim, eu só penso, por exemplo, eu estava no espaço e eu olhava para os planetas e eu olhava para as coisas, mas eu, assim, meio que me desliguei do que estava aqui embaixo, que estava aqui na Terra. Eu falo aqui embaixo, mas, né, aqui na Terra. Aí, eu continuei voltando lá para quando eu estava, né, andando entre os planetas, eu vi uma luz, eu acho que era uma luz, mas assim, eu fui chegando mais perto e de repente eu vi como se fosse. Eu não estava me sentindo num túnel, mas quando eu via como se eu tivesse mesmo num túnel, entendeu? Porque eu via redondo e via uma luz imensa daquele redondo, assim. Eu fui chegando mais perto e vi que a luz estava vindo de dentro de alguma coisa ou de fora de alguma coisa, ou eu estava dentro de alguma coisa, estava vendo fora, alguma coisa assim. E eu comecei a ver figuras como se fossem humanos, mas assim, eu só via a figura mesmo, entendeu? Iluminada. E eu fui andando em direção àquilo. Então eu sabia que eu estava indo para casa. Eu sabia que eu estava indo para casa. E, de repente, eu vi uma figura meio que parar na frente daquele orifício, né, redondo, e como que se estivesse me esperando. Quando eu cheguei neste ponto, ficou tudo escuro. E eu acordei no meu corpo. Antes de acordar, eu me senti entrando no corpo. Eu senti uma coisa assim, muito gelada, muito gelada. Era como se eu estivesse entrando. Sabe aquelas armaduras antigas? Aquelas armaduras que eles lutavam de metal? Imagina que você é maior do que aquela armadura. E ela, além de tudo, ela estava no freezer. E você entra nela. Foi assim como eu senti. Entendeu? Eu senti que ela era muito pequena para mim, entendeu? E senti assim, você é uma coisa inacreditável, porque chegou uma hora que eu senti assim o corpo mesmo, assim, eu sentia que as células estavam cheias de água, sabe? Estava gelada. É uma coisa, não sei explicar isso, mas era isso que eu sentia, assim, é como se eu tivesse consciência de cada célula que eu tinha e que ela estava assim encharcada. Era mais ou menos isso, né? E aí nesta hora eles estavam lá tentando tirar, né, a água do meu corpo e eu acordei. E foi isso. Agora eu vou fazer algumas perguntas, não na ordem, obrigatoriamente, de como você contou, mas pela minha lembrança dos fatos. Quando você voltou para o corpo, você disse que você se sentiu voltando para o corpo. Você voltou para o corpo e onde estava esse corpo? Estava ainda na água? Já estava fora da água? Não, não. Alguém me tirou da água e estava todo mundo em volta de mim e alguém tentando me reanimar. E depois foi contado a você como é que foi descoberto que você estava se afogando, quem notou, o que contaram para você? Quando eu acordei, meu corpo estava na praia, rodeado de pessoas, e foi uma pessoa que era o esposo da minha prima, foi ele quem me tirou da água.
Agora, eu queria ir lá naquela questão do planeta grande que parecia o tamanho de um carro, mas você sabia que ele era muito grande, então você concluiu que você devia estar muito grande naquele momento. Existe uma outra possibilidade, que seria você enxergá-lo como um carro, mas na verdade ele estaria muito mais longe de você do que parecia. Pergunto se existe essa possibilidade. Não, ele passou perto de mim, eu sabia que ele estava perto de mim. Ou seja, você estava grande mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que não tem outra explicação, porque eu sabia que era um planeta muito grande só que eu vi o planeta pequeno, do tamanho de um carro. Agora, é interessante a gente pensar no que significa você se sentir grande num momento em que você estava sem o corpo físico. É uma pergunta interessante essa. Como assim? Como é que a consciência consegue se sentir grande ou pequena? Será que ela tem uma lembrança de um tamanho? Será que existe um tamanho nosso fora desse mundo material? Então, eu pensei isso depois, né? Porque me veio essa pergunta, como que eu vejo um planeta que eu sei que é imenso, pequeno? Como isso pode acontecer? Então, isso é uma conclusão de alguém em corpo físico, né? Não sei, talvez eu estivesse maior, né? Não, realmente não sei. É muito interessante. Eu sempre tive essa questão aí, né? Como é que eu consigo ver um planeta que eu sei que é imenso, pequeno, e que eu sei que estava passando perto de mim, ou eu estava passando perto dele? E esses planetas, você tentou ao longo da sua vida reconhecê-los entre os existentes? Não é nenhum dos existentes. É muito interessante porque, assim, eu sempre tive muita curiosidade com relação ao universo, entendeu? Quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser astronauta, porque eu sempre quis mesmo, é verdade, entendeu? Eu sempre tive. Então, hoje eu ligo um pouco a isso, a essa experiência. Uma coisa que aconteceu, assim, que hoje eu consigo perceber, eu era uma criança, então eu não contei isso para ninguém, porque eu não sei o que eu pensava, eu não sei se eu pensava que aquilo era normal, ou se era anormal. Eu simplesmente não falei disso até eu conhecer o seu canal, por 40 anos, né? 49 anos. Tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é o seguinte: a gente ouve em relatos a pessoa falar, eu estava, por exemplo, na sala de cirurgia e eu vi uma luz e fui me aproximando dela. Você tem uma camada a mais de informação, né? Você estava aqui, você se sentiu primeiro fora do rio, depois você se sentiu num piscar de olhos transportada para fora da Terra, para um lugar que você suponha que você não saiba onde seja. Então, nesse lugar, foi onde que apareceu essa luz da qual você foi pouco a pouco se aproximando. Agora, como você não estava mais com o corpo físico, eu fico pensando se esse lugar onde você estava, se ele era de existência material, se ele era da nossa dimensão ou se era de outra dimensão. Você teve alguma percepção no momento que você pudesse usar para me responder isso? A minha percepção é de que eu estava numa zona, assim, zona de planetas. Não sei te explicar isso. Não era no sistema solar. Eram muitos? Eram muitos planetas. Quando a gente olha para o sistema solar, né, os planetas existentes no sistema solar ficam muito distantes uns dos outros. Se você está perto da Terra, o máximo que você vê como perto é a Lua. Mas você falando que é um satélite natural da Terra, você falando assim dá a sensação de que você enxergava vários planetas num tamanho grande. Sabe quando a gente tem as maquetes do sistema solar? Que você vê todos os planetas de uma vez no sistema solar? Então, era assim que eu via.
Mas eu só via os planetas, tá? Eu não via, por exemplo, o sistema solar tem o Sol, né, a estrela e os planetas em volta. Eu não vi dessa forma, mas eu vi vários planetas. E eu sabia que uns eram menores e outros eram maiores. E esse maior me chamou muita atenção. Eu conseguia ver os relevos dele, eu conseguia ver a cor dele, ele era um planeta rochoso, mas ele não tinha muita vegetação, entendeu? Ele era uma rocha mesmo, entendeu? Mas ela não era uma rocha redonda perfeita, tinha vários, eu conseguia ver que ele era redondo se você visse de longe, né? Claro, mas eu sabia que ele era redondo, mas ele não era esse redondo que a gente vê redondo, perfeito, não. Não, porque eu conseguia ver os orifícios, eu conseguia ver assim perfeitamente a forma do planeta. Você percebia se ele tinha atmosfera? Não tinha atmosfera, tanto que eu cheguei muito próximo dele. Não vi atmosfera, não vi. Você sentiu alguma familiaridade com esse planeta? Eu tive muito interesse nesse planeta, tanto que eu me lembro, eu estou falando para você como se eu estivesse vendo. Eu olhei para ele, sabe, como um todo, eu vi ele inteiro. Durante essa experiência toda, você não sentiu a presença de ninguém ao seu lado, você não ouviu vozes, você não sentiu nenhum tipo de tentativa de comunicação? Não, só quando eu vi a figura que eu falei que eu tinha, eu sabia que ele estava me esperando, né? Eu sabia que ele estava me esperando. Olha só, eu não senti, assim, uma presença como eu vi, assim, nas outras EQMs, mas eu não me senti só, não me senti infeliz, não me senti nada disso, entendeu? Não tinha nada desses sentimentos. Era como que se fosse muito natural eu estar ali no universo, como se eu fosse parte dele. Mas o que significa você não se sentir só e ao mesmo tempo você não perceber a presença de ninguém? Tudo estava muito natural, é como se fosse assim, está tudo no lugar, na ordem. Quando você estava fora do corpo, seja acima do rio, seja fora do planeta Terra, você se sentia como criança, com 9 anos? Não, na verdade, assim, é como se eu não tivesse a idade, como se não existisse. Eu só me senti um ser integrado com tudo aquilo. Quando você saiu, você sentiu um aumento na sua compreensão das coisas? Sim, olha, tanto que, por exemplo, assim, ó, antes de eu subir, antes de eu ir para aquele segundo nível, quando eu estava acima do rio, eu sabia que era minha mãe, eu sabia que era o meu pai, eu sabia que aquelas outras pessoas eu nunca tinha conhecido fisicamente. Eu sabia que aquela moça era amiga dela, que é o que a minha mãe estava conversando, você entendeu? Nessa parte. Quando num piscar de olhos eu me vi lá no universo, tudo aquilo foi como se não existisse mais para mim, entendeu? Eu não me lembrei mais de nada daquilo, assim, eu só me integrei com aquele universo e pronto. Você diria que você esqueceu que aquilo existia ou é mais uma situação em que você está tão absorvida por essa nova situação que você nem pensa naquilo? Sinceramente, acho que eu não consigo definir, mas eu tenderia a dizer que eu não foquei, que eu estava muito absorvida com o universo, porque eu não sei se eu me senti uma mesmo com o universo, entendeu? Assim, é, é uma percepção muito diferente de tudo, assim, de tempo, sei lá, de espaço, porque parece que tudo mais assim não existe, mas eu acho que é porque eu fiquei envolvida. A minha tendência é pensar que eu fiquei muito envolvida com o universo, porque até hoje eu tenho isso, sabe? Me fale sobre o seu sentimento quando você estava se vendo embaixo da água, acima do rio e fora. Era o mesmo tipo de sentimento ou como que ele foi mudando? Embaixo da água, nenhum sentimento em relação ao corpo, estava simplesmente assistindo. Em cima da água, e quando eu vi a minha mãe e tal, eu tive a ligação, eu pensei, minha mãe, né? Eu pensei nisso. É,
Aí, nesse ponto foi quando eu tive né, que eu vi a minha vida. Aí, nesse ponto, eu voltei a ser um espectador, né? Assim, eu não sentia nada, nem, né? É tipo, estou assistindo. E depois disso, olha, nada assim. A única sensação que eu me lembro que eu tive foi quando eu fui em direção à luz que eu me senti, estou indo para casa. Eu senti isso, entendeu? Agora, eu realmente não sei essa questão aí dos planetas, entendeu? Até hoje, assim, eu penso a respeito, porque, assim, nossa, era quase como que se eu também fosse um planeta, entendeu? É interessante isso. Lá nessa parte dos planetas, é por isso que eu estou te falando, assim, é quase como se eu fosse um planeta, porque eu me sentia, assim, uma parte daquele todo, eu senti que eu era aquele todo, eu era parte e era o todo ao mesmo tempo, ali naqueles planetas. E essa percepção de que você era parte do todo te deu prazer, te deu aflição? Que sentimento brotou em você? Não, não deu nada de aflição, me deu sentido de compleição mesmo, entendeu? De ser, de existir no todo. Como é que eles eram iluminados? Então, mas não foi isso que eu te falei da luz, que era assim, uma luz que eu não conheço aqui. Eu conseguia vê-los todos e eu conseguia perceber uma luz, mas não era luz como a gente percebe aqui, entendeu? Não era a luz de uma estrela como o sol que estivesse iluminando todos eles? Não, não era. Tanto que eu não vi nenhuma estrela, eu só vi planetas. E eu sabia que eu estava numa zona de planetas. Que cor que era do fundo que estava por trás desses planetas? Era negro como a gente vê? Não, era essa luz que eu não sei explicar para você. Que é uma luz de aurora ou crepúsculo? É algo parecido, não é igual, mas é algo parecido. Não era escuro, porque eu via, mas não era luz como a gente conhece. Eu achei interessante o que você falou, que você não sabia quando você estava naquele túnel, se você estava dentro de alguma coisa e que sairia dela, ou se você estava chegando para algum lugar dentro do qual você poderia entrar ou não. Você arrisca dizer qual das duas possibilidades pareceu ser a verdadeira? A segunda, porque eu não me senti em nenhum momento dentro de túnel, entendeu? Mas assim, eu fico pensando, como que eu vi esse orifício? Eu já penso assim, né? Então, olha só, eu vou falar assim uma coisa meio física, né? Porque eu não sei como explicar direito, mas é como se você, por exemplo, tem alguma coisa lá, vamos supor uma montanha. Aí nessa montanha tem um orifício redondo. E dentro aí dessa montanha, dessa caverna, tem luz. O que que você vê? A luz. Você vê a luz que sai dentro, não é? Então, é mais ou menos isso, entendeu? Então, imagina que a gente tem uma caverna, e aí tem um orifício redondo, e lá dentro dessa caverna tem luz. E aí você vem e você vê aquela luz. Aí as pessoas começam a passar neste orifício, e você vê a silhueta delas. Nós estamos falando aqui de três níveis de existência bem distintos. O primeiro aqui, o segundo, onde você estava nos planetas, e o terceiro, o que estaria além daquele orifício de luz dentro do túnel. Eu sabia que era um lugar imenso, e que era a minha casa. E eu via, e assim, as pessoas que passavam, imagina uma cidade como São Paulo, vai. Aí imagina que essa cidade como São Paulo está dentro de uma cratera não, de uma montanha não, como é que a gente fala? Uma caverna. Então, como é que, assim, imagina que tem, assim, um orifício redondo que você vê as pessoas no viaduto do chá, passando para lá e para cá, né? Então, era isso que eu via, entendeu? As pessoas passando. Você se viu se aproximando daquele ser que estava guardando, não sei se é o termo certo, essa entrada, ou te esperando junto a esta entrada. Uma pergunta: ele estava dentro da entrada ou antes? Dentro. E ele olhava para você. De repente ele parou e ficou olhando para mim. Eu entendi que ele
ele estava me aguardando de alguma forma, ou ficou surpreso por me ver ali, eu não sei. E foi nesse momento em que tudo ficou escuro. Você não sabe por que você voltou. Eu não sei. E eu não cheguei até a porta, entendeu? Eu cheguei até uma distância. Que distância seria essa? Uma distância que eu consigo ver uma silhueta, não sei te dizer uma distância. Deixa eu ver. Um quarteirão de distância? Um pouco mais, talvez. Você só via a silhueta na cor branca? Era uma silhueta brilhante, uma silhueta de luz. Você sentia que você tinha uma visão global ao mesmo tempo, ou a sua atenção era relacionada ao que te interessava mais naquele instante? Você tinha uma visão esférica? Não, não tinha uma visão esférica. Eu acho que a minha visão era direcionada àquela coisa que eu me interessava tanto, que eu sempre me interessei por isso. O tempo que você passou lá, comparando com o tempo que você acha que passou aqui, como é que você relaciona? São iguais? Não. Olha, é quase como se eu tivesse vivido, assim, muitos anos fazendo isso lá em cima. Mas aqui eu sei que foi pouco tempo. Foi pouquíssimo tempo, foram minutos. Essa revisão da sua vida, você falou que não é só ver, não é só sentir. Eu pergunto, seria reviver? Sim, porque olha só, quando aconteciam as coisas, eu sabia o porquê aconteceu, o porquê eu fiz aquilo, por o que as pessoas estavam sentindo com relação àquilo que eu fiz. Agora, não me pergunta o que que era, na hora eu sabia de tudo, hoje eu não sei o que que é, mas eu sei que eu sabia. Você não se lembra das cenas que você reviu? Não me lembro das cenas, mas eu sei que eu passei as cenas e eu sei que eu entendi tudo. E você se lembra se nessa revisão você acessava o sentimento das pessoas que estavam ao seu lado naquelas cenas? Sim, sim. É isso que eu falo quando eu falo que eu entendia o que, qual a consequência dos meus atos, de cada ato que eu fiz, e como ele movimentava as pessoas. Eu sabia disso. Por que você acha que aconteceu essa revisão? Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que deve ter um propósito isso tudo, né, como um todo, eu acho que devia ter um propósito. Hoje eu fico pensando assim, né, mas eu tinha só 9 anos, o que tanto de vida que eu vivi para, né, ter tido uma revisão. Mas eu vou te falar uma coisa, eu quando eu me lembro que não foi uma revisão pequena, então É claro que aos 9 anos você nem pensava no que era morrer. Eu pergunto se hoje você tem medo da morte. nem um pouco. Na verdade, hoje eu me preparo, né, para esse momento. Na verdade, assim, eu vou te falar que eu fico pensando, sabe, nesse momento. Eu acho que, por exemplo, isso agora foi muito bom conhecer o seu canal, viu, Carlos, porque eu nunca tinha entendido o que aconteceu comigo, né. Eu posso te dizer que, hoje, depois de adulta e olhando para trás, eu me lembro que um pouco depois de que aconteceu essa EQM comigo, aconteceram coisas que eu não sabia explicar acho que talvez seja por isso que eu nem acabei nem falando com a minha mãe a respeito com ninguém, entendeu? Assim, porque, sei lá, as pessoas acham que você é louca, né? E eu me lembro assim que por alguns anos, eu tinha umas coisas muito diferentes, como por exemplo, eu parava muitas vezes e eu via tudo em câmera lenta, as coisas acontecendo em câmera lenta. Por alguns segundos, entendeu? Isso acontecia muito comigo quando eu era criança. E você tinha também uma premonição ou percebia o sentimento das pessoas que se aproximavam de você?
o sentimento das pessoas, entendeu? Premonição não, mas, na verdade até hoje eu tenho um pouco isso, entendeu? De, ter uma coisa que eu nunca tinha associado com a minha EQM. Um dia vendo uma pessoa contando a dela, eu falo assim: "Nossa, talvez isso tenha a ver com isso", porque eu tenho um olfato absurdo. Às vezes é que com o meu esposo, por exemplo, eu consigo dizer o que ele comeu, pelo olfato. Em alguns momentos isso me trouxe problemas, porque eu me atinge muito forte, eu passo mal com alguns cheiros. E isso sempre me fez eu procurar, assim, ambientes mais abertos, porque eu tenho essa capacidade de sentir o cheiro, né. Então se eu estou no ônibus, eu sinto o cheiro das pessoas, entendeu. É absurdo, isso é estranho, mas então, eu nunca tinha relacionado isso com EQM, com o que aconteceu comigo, até eu ouvir uma pessoa falando, que passou, né, por uma EQM que isso foi desenvolvido nela, né, essa questão do cheiro. Então hoje eu associo a isso. Essa experiência fez você compreender de uma forma diferente a razão de você estar aqui, nesse planeta? Eu fico procurando isso todos os dias, entendeu, porque eu sempre fui uma pessoa um pouco diferente das outras, né. Eu sempre fui é interessante você ter falado assim, se você se sentia sozinha, porque eu sou uma pessoa assim hoje, entendeu, assim, uma pessoa mais sozinha no sentido de não ter, assim, muita gente em volta, de gostar de ficar sozinha, entendeu. Eu sou uma pessoa assim. Olha, agora, eu vou até fazer uma pausa aqui, porque você me perguntou de premonição, e eu acabei de me lembrar de uma premonição que eu tive. Foi um sonho, na verdade, né. Eu fui morar na Inglaterra uns anos atrás, e uns 2 ou 3 meses antes de ir para a Inglaterra, eu tive um sonho recorrente. Eu sonhei umas 3 ou 4 vezes o mesmo sonho. Mas aí eu contei um dia para uma amiga este sonho, e ela falou assim: "Olha, este sonho vai acontecer isto com você, olha, isto, isto, vai acontecer isto, isso, e aí você vai retornar para o Brasil". Aí eu dei risada, né. No meu sonho, eu via uns paredões brancos, né, quando eu chegava na Inglaterra, eu via uns paredões brancos. Bom, aí passou, né, quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui de avião, então não vi paredão branco nenhum. Mas passou um tempo, a gente saiu, eu e o meu falecido esposo, a gente foi para o continente, né, a gente falou continente, né, a gente saiu da ilha, foi para o continente, né, para visitar. Bom, tudo bem. Aí estamos retornando, voltamos de barco. Quase que eu caí de costa, quando a gente estava chegando na Inglaterra, em Dover, e eu vi os paredões do meu sonho. As falésias brancas de Dover, né. E eu morei 6 anos na Inglaterra. A intenção não era retornar, mas eu retornei, assim como a moça que interpretou o sonho falou. Eu vou te contar o sonho assim, eu che bem rápido. Eu chegava, eu não via como eu chegava, mas aí eu chegava de barco naquelas falésias que eu te falei que eu via, né. Aí eu entrava na ilha, eu sabia que era uma ilha, e eu ia com o meu marido, de repente o meu filho mais velho aparecia do nada no sonho, e a gente entrava numas casinhas em que os tijolos eram todos cor-de-rosa, todos cor-de-rosa, inteirinho por dentro a casa era cor-de-rosa. E aí eu andava, depois a gente saía dessa casa, a gente andava todos juntos até o final da ilha, como que se fosse pequeno, né. Aí quando chega no final da ilha, nós retornamos até aquelas falésias e voltava para ir embora. Então ela interpretou de que eu iria chegar na Inglaterra, eu ia construir uma vida, especialmente uma vida, amorosa, né, uma vida, de casado muito, muito, muito sólida,
com muito amor, com muito carinho, e eu ia trabalhar muito e até o final da ilha, e depois eu iria perceber que eu precisava voltar para o meu país, e eu ia retornar. Ela me disse isso, e foi isso que aconteceu. A partir da sua experiência, qual a sua mensagem para todos nós que não vivemos nada como você viveu, mas que vivemos nesse mundo tão complexo e cheio de desafios? Eu sinceramente acho que nós estamos aqui de passagem. E se a gente está de passagem, para que que a gente está acumulando tanta coisa? A gente tem que aproveitar cada momento que a gente está aqui para ser uma pessoa melhor, né? E assim, não dá para ser uma pessoa melhor quando você não pensa no seu próximo. Não tem como. É uma relação, precisa de outras pessoas, né? Então, a gente precisa realmente se desapegar de todas essas coisas aqui, porque eles ficam todos aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?